Estudo número 9. O batismo no Espírito Santo. Ele os batizará com o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Neste momento vamos estudar a respeito da doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo. Se for devidamente compreendida por você, isso resultará em grande edificação espiritual para a sua vida, capacitando-o a ser um instrumento de bênção no reino de Deus. Mas o que é batismo no Espírito Santo? Primeiramente, você deve entender que o batismo no Espírito Santo não é receber o Espírito Santo, pois este já lhe foi concedido por ocasião de sua conversão a Cristo. Quem confessa a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida já possui o Espírito Santo. Logo, batismo no Espírito Santo não é o mesmo que habitação do Espírito Santo. Sendo assim, entendemos que o batismo no Espírito Santo diz respeito a uma experiência posterior à conversão em que o cristão é imergido ou revestido do poder do Espírito Santo, que o capacita a testemunhar de Cristo de maneira ousada. Acrescente-se ainda o fato de que sua vida ganhará um grande dinamismo espiritual. Esta experiência lhe dará uma percepção maior da presença de Deus. Destacamos que, frequentemente, o cristão, sob efeito dessa experiência pentecostal, tem seus dons e talentos despertados, resultando no maior engajamento na obra do Senhor. O Senhor Jesus afirmou: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Atos capítulo 1, versículo 8. Perceba que essas pessoas que receberiam o poder do Espírito Santo já eram crentes, no entanto, ainda precisavam receber o poder do Espírito Santo, isto é, o batismo no Espírito Santo, e consequentemente se tornariam testemunhas do Evangelho por todo o mundo. Trata-se de uma realidade bíblica já prometida pelos profetas, conforme podemos verificar nas seguintes passagens: Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, e Isaías, capítulo 44, versículo 3. Naquele período, o Espírito Santo era concedido somente a algumas pessoas, mas Deus prometeu que chegaria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos indistintamente. Destacamos ainda em relação ao batismo no Espírito Santo: promessa predita por João Batista e por Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 11. João capítulo 7, versículos 37 e 38. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Teve o seu devido cumprimento no dia da festa de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Os samaritanos, efésios e demais gentios receberam o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos 14 ao 20. Atos capítulo 10, versículos 44 ao 47. Atos capítulo 11, versículos 15 ao 18, e Atos capítulo 19, versículos 1 ao 70. Esta promessa é ainda concedida a todos os que creem. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. Mas como saber se uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito comum, feita por diversas pessoas que anelam por essa experiência. Tendo como referência o testemunho de Atos dos Apóstolos, afirmamos: todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo o demonstram pelo falar em línguas estranhas, ou seja, pronunciam palavras desconhecidas por elas, acompanhadas de intensa alegria e fervor. Atos capítulo 2, versículos 4 e versículo 11. Milhares de pessoas em todo o mundo e em diversas épocas provaram essa experiência gloriosa com o poder de Deus.
Diante dessa realidade bíblica presente na história da igreja, cabe a nós lhe perguntar: você já foi batizado no Espírito Santo? Gostaria de possuir mais coragem e poder para testemunhar de Cristo às pessoas? Se sua resposta for afirmativa, então lhe recomendamos que se aproprie dessa promessa bíblica pela fé e busque a Deus em oração. Peça a Ele para que conceda a você esse revestimento de poder e pela fé comece a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. Comece a testemunhar de Cristo de modo poderoso na terra. Afinal de contas, como disse o apóstolo Pedro, a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Aleluia! Em seu projeto, Deus nos salva, nos chama para sermos seus discípulos e nos capacita, através do batismo no Espírito Santo, para sermos suas testemunhas. E você já pode fazer parte de tudo isso.